E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, a aula de hoje nós falaremos então sobre Tomás de Aquino. É o último dos filósofos da escolástica, último, mas não menos importante. Na verdade, ele é o mais importante filósofo dessa corrente chamada escolástica, tá bom? Essa aula aqui é muito rápida, gente, coisa de 5 minutos, prometo para vocês, eu acho. Certamente vocês já estão olhando aqui embaixo no cursor do YouTube, que deve ter um pouco mais ou um pouco menos, não sei. Eu acho que 5 minutos, estou começando a gravar agora. Produção, me avisa, tá? Vamos lá. Então, Tomás de Aquino, esse é o cara, esse é o nosso personagem de agora. Ele foi aluno de Alberto Magno, aquele lá da aula passada. Lembrando, se você não assistiu, volta lá, assiste. Sabe, usa aquele player do YouTube lá que você consegue acelerar a velocidade do vídeo e eu vou falar mais ou menos assim. Faz isso. Se você não estiver gostando da minha voz, do meu tom de voz, da minha enrolação, faz isso aqui também. Então vamos lá. Alberto Magno, que foi então o professor, o padre que deu os ensinamentos a Tomás de Aquino. Esse Alberto Magno, ele tentou, durante sua filosofia, na construção de seu pensamento filosófico, a união entre filosofia e teologia. União e separação ao mesmo tempo. Nossa, professor, mas que coisa estranha. União e separação ao mesmo tempo? Sim, união e separação ao mesmo tempo. Ele separa elas em áreas do conhecimento diferentes, mas une, dizendo que as duas são necessárias ao ser humano. Quais são as áreas de conhecimento diferentes, então? Filosofia, de acordo com Alberto Magno, é aquela que visa o conhecimento natural. Tudo bem? É aquela que observa e se preocupa com as coisas relacionadas à natureza. Enquanto a teologia é aquilo que é o conhecimento, que estuda o conhecimento que foi revelado por Deus. Estuda os fenômenos bíblicos, por exemplo. Estuda, de acordo com a teologia, de acordo com a história bíblica, a história da humanidade como um todo. Tudo bem? Mas isso daí é embasado nos conhecimentos tidos como revelados por Deus. Ok? Então vamos lá, dando continuidade aqui, ó. Alberto Magno, ele trouxe a união entre filosofia e teologia. E por que eu trago essas informações? Porque como aluno de Alberto Magno, Tomás de Aquino também acreditava dessa maneira. Tomás de Aquino também defendia esse posicionamento a respeito da filosofia e da teologia. Ele não só se aproveitou de Alberto Magno nesse sentido, mas também sendo influenciado por Alberto Magno para estudar Aristóteles. E é Tomás de Aquino quem vai pegar as ideias de Aristóteles e vai trazer para o cristianismo de fato. Ele vai usar os dois conceitos de Aristóteles, que vocês se lembram qual que eram? Era o princípio, está escrito aqui embaixo, da causalidade e também o princípio do primeiro motor imóvel. Então, Aristóteles, que desenvolveu essas ideias, tanto o princípio da causalidade como a ideia do motor imóvel, da existência do motor imóvel, Tomás de Aquino vai usar isso daí para provar a existência de Deus. Obviamente que é de acordo com Tomás de Aquino, certo? Usando então Aristóteles para provar a existência de Deus, certo? Vamos lá, como isso daqui funciona? Ele observa que tudo que existe no universo se move e se transforma, beleza? Esse é o primeiro passo. Ele analisa o universo, ele observa todas as coisas que acontecem no universo e vê que tudo que existe nele se move e se transforma. Além disso, ele percebe que tudo o que se move é movido por algo. Nada que se move, que surge, que é criado, ele cria-se automaticamente, involuntariamente. Pum, do nada apareceu. Não, ele vê que foi criado, que foi movimentado por outra coisa. O que ele pensa então? Calma aí. Precisa de algo que tenha dado início a esse movimento. Precisa existir algo que tenha dado o start inicial para todas essas coisas se moverem. Certo? Próximo tópico. E sendo que, além de existir esse algo que deu o start inicial para as coisas se moverem, ele precisa ser imóvel. Por que ele precisa ser imóvel? Porque se ele se mover, obviamente ele foi movido por outra coisa. Então esse motor, esse ato que deu o início, que gerou o início a todas as outras coisas, ele não pode se mover. A isso daí, Aristóteles chama de motor imóvel, mas Tomás de Aquino não.
Tomás de Aquino chama isso daí de Deus. Para ele, Deus é esse motor imóvel, Deus é esse ser, olha aqui no exemplo, esse ser que iniciou o movimento de duas coisas iniciais, e a partir dessas coisas iniciais, a produção está me avisando que deu 5 minutos ali, ó, a partir do movimento dessas coisas iniciais foram gerando novas pessoas, novos seres, e isso daí povoou a Terra como um todo, formou todo o universo, mas precisou lá atrás desse toque inicial, dessa sutileza, né? Então precisou desse início para todas as coisas. E esse início foi dado, de acordo com Tomás de Aquino, por Deus. É à toa, então nós percebemos aqui tanto o princípio da causalidade, que todo o efeito, tudo que acontece precisa de uma causa anterior. No caso, todo o movimento precisa de algo para mover, certo? Além disso, nós analisamos que existe também a presença da ideia do motor imóvel de Aristóteles aqui, ao dizer, no caso de Tomás de Aquino, que esse motor imóvel, na verdade, se chama Deus. Ele que deu início a todas as coisas. Produção, você entendeu? Mais ou menos ou deu para entender, produção? Deu para entender. A produção entendeu, então você também entende, tá? A produção é inteligente, a produção é muito inteligente. Vamos lá. De acordo com Tomás de Aquino, todo ser humano, como ele foi criado por Deus, ele é voltado para Deus também. Todo indivíduo se volta a Deus, mas ele pode também se afastar de Deus. Nossa, professor, mas por que Deus permitiria que esse indivíduo se afastasse dele? Simples, porque Deus concede aos seres humanos, criaturas dele, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, a liberdade para tomar decisões. Gente, basicamente é isso. Eu disse que a aula seria rápida e eu acho que deve ter 6 minutos e meio de duração, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço. Com Deus ou sem Ele, não sei, você que decide aí. Um grande abraço, um grande beijo e tchau!